Só confirmar que estamos online. Já está online. Ora, aí está. Então, muito boa tarde. Estamos aqui mais um sábado, nas nossas sessões semanais de encontros promovidos pela ADEP. E neste sábado vamos, aproveitando esta data que é extremamente importante para o nosso país, que é o 25 de Abril, vamos falar um pouquinho sobre o 25 de Abril, sobre a liberdade, como é que isto se encaixa na temática espírita e no espiritismo. Então vamos imaginar que nós queríamos ler um livro, antes do 25 de Abril, queríamos ler um livro que tinha sido proibido pela censura. Tínhamos um filho que ia agora embarcar para ultramar, que queríamos ter conversas sobre temas que eram proibidos e que éramos presos ou algemados pela polícia do regime. Não é? Abril de 1974 trouxe liberdade de expressão, de movimento, de ideologia. Não é? E são algumas das conquistas que a Revolução trouxe e que às vezes esquecemos de valorizar. E por isso nos próximos minutos vamos falar aqui sobre o 25 de Abril, sobre o espiritismo, com dois vultos do movimento espírita da atualidade, não é? Membros da ADEP, que é o Jorge Gomes, né, que está na Embique da cidade do Porto, onde também eu me encontro, e o José Lucas, que está nas Caldas da Rainha, aqui também connosco agora, estamos aqui neste novo formato, a tentarmos então falar e a partilhar convosco este tema e estas reflexões. Então, Jorge e Lucas, antes de irmos à questão do 25 de Abril e da liberdade, seria importante percebermos melhor o que é que era o movimento espírita antes de Abril de 74. Não é? E até se calhar irmos um bocadinho mais atrás, até como é que o espiritismo chegou ao nosso país. Não é? Como é que terá chegado então o espiritismo, que sempre foi no século XIX, como é que terá chegado o espiritismo a Portugal? Então, boa tarde a todos. Existe ainda muito para escavar, digamos assim, nos registros da época, que eram sobretudo os jornais impressos, não é? Mas parece certo que por altura de 1853, portanto, 4 anos antes da primeira edição do Livro dos Espíritos em Paris, de Allan Kardec, livro que, sublinhe-se, traz uma palavra nova, um neologismo, que é precisamente espiritismo. Portanto, não existe espiritismo propriamente dito, que é uma doutrina, não é? Filosófica de consequências morais, antes de 1857. Mas em Portugal e noutros países da Europa, em 1853, já existe nos jornais da altura referências às chamadas mesas girantes. As mesas girantes foram um fenómeno que se estendeu pela Europa e pelos Estados Unidos, que saibamos, em que, como as pessoas não tinham televisão, não havia rádio, não é? Tinham que esperar assim novidades, divertimentos, e aquilo no meio dos convívios e dos encontros entre famílias e entre amigos, nos saraus, um dos grandes divertimentos dessa época era ter a tal mesinha de pé de galo. Pois essa mesa de pé de galo fascinava as pessoas, inclusivamente pessoas importantes cá em Portugal, como Latino Coelho e até Gonçalo Sampaio se interessou por isso, entre outros. Mesas que se moviam sem a ação das pessoas, mesas que produziam pancadas, que se ouvia serem batidas sem serem as pessoas a bater nelas, e que se agitavam de diferentes maneiras. Mais tarde vieram a fazer isso com aquelas cartolas do século XIX, do tempo do Eça de Queiroz, não é? E com pratos e outros objetos.
Mas o interessante é que esse fenómeno foi extremamente comentado nos jornais da época. Portanto, só mais tarde, quando... Isso não é espiritismo, isso é mediunidade de efeitos físicos, não é? Só quando, em 1857, é que o Livro dos Espíritos é editado na sua primeira edição, começa a ser trazido pelas pessoas que visitavam a França, depois pela importação de livros, não é? Ainda na monarquia, cá em Portugal, começaram, portanto, as pessoas a ler e a perceber que as mesas, através dessas batidas, davam respostas inteligentes. Ou seja, seriam os espíritos a falar através delas. Bem, isto era tão popular que há registros em jornal, por essa época, de os deputados portugueses do Parlamento na monarquia, às vezes se baldarem a sessões parlamentares para nos corredores e em salinhas periféricas fazerem as suas sessões de mesas girantes, digamos assim. Portanto, para verem como isto de facto era popular. Mais tarde, começam a surgir publicações, mas não sei se é isso que pretendes que a gente desenvolva agora. Sim, essas publicações que tu falas, né? Quais é que foram essas primeiras publicações que surgiram? Olha, a rigor, eu não tenho muita informação sobre isso, nem sei exatamente qual foi a primeira publicação periódica no movimento espírita português a ser impressa. No entanto, nós temos alguns exemplares de uma revista espírita publicada na cidade do Porto, de 1910. E é muito engraçado porque aqui há uns anos, quando estávamos a digitalizar, ampliámos o rodapé da primeira página, que estamos a ver, e lá, nesse rodapé de letras miudinhas, tem, por exemplo, os correspondentes internacionais de outros países. E no Brasil tinha um correspondente que era Carlos de Souza e Cunha, da Lagoinhas, na Bahia, no Brasil. Quando eu ouço essa localidade, Alagoinhas, lembrei-me de uma amiga nossa, que é uma médica nossa amiga de Lisboa, Gláucia Lima, que também é de Alagoinhas, e resolvi perguntar-lhe se ela conhecia este senhor, Carlos de Souza e Cunha. Não me digas que era da família. Era um tio-avô dela, imaginem. O que é uma curiosidade espetacular. Bem, esta publicação, na altura, os jornais eram bem mais caros do que hoje em dia, não é? E para se ter uma publicação periódica e imprimir, era preciso um investimento grande. O facto é que existia, de 1910, nós depois podemos passar um link, porque isso está digitalizado na internet, acessível, para verem mais ou menos como é que como eram os seus conteúdos. E, portanto, essa terá sido a primeira. Temos, inclusive, uma de 1900. Mais tarde, as publicações ganham outro vulto, como, por exemplo, quando um médium fantástico, Fernando de Lacerda, chegou a ser subinspetor da polícia em Lisboa, que tinha psicografia automática, era a chamada escrita mediúnica. E através dele vinham mensagens com muitas assinaturas diferentes, seja poesia, seja prosa, algumas de escritores até conhecidos portugueses, e eles acabaram por juntar essas mensagens de psicografia, e ele alegava que não sabia que conteúdos é que estaria a psicografar, consta até que conversaria por vezes para o lado enquanto a mão psicografava. E vieram a ser editados alguns volumes de um livro que é Do País da Luz, que é muito conhecido. Isto, portanto, em 1908. Estamos no início do século XX, não é? Mas estas obras, falaste aí de obras mediúnicas, eram sobretudo obras mediúnicas que se publicavam na altura ou também eram obras de outro tipo? Não, pelos vistos eram mediúnicas e de autores. Por exemplo, havia um advogado que era Afonso Acácio Martins Velho, que foi
que escreveu entre 1848 e 1929, e que foi um dos fundadores da Federação Espírita Portuguesa, em 1926. Ele escreveu vários livros, ele também investigava. Um deles é o Espiritismo Contemporâneo, outro As Potências Ocultas do Homem, outro Manual de Magnetismo, era muito valorizado na altura o magnetismo animal, chegou a ser uma das primeiras explicações para explicar lá as mesas girantes. Contos Maravilhosos em 1929 e outras publicações. Há um facto, um outro personagem também advogado da época, nasceu em 1855, mas não conhecemos a data do seu falecimento, foi José Alberto Sousa Couto. Ele fundou do seu próprio bolso uma revista que dirigiu durante 4 anos, que era a revista Estudos Psíquicos na sua primeira fase, porque ela veio a ter uma segunda fase com outras pessoas mais tarde, adiante no século XX. E ele vai visitar Paris num congresso internacional espírita. Ele aí toma conta... Sim, diz. Era um pouco isso que eu também ia perguntar, se na altura também hoje nós fazemos, e nas Caldas temos todos os anos aí as jornadas de cultura espírita e estes encontros, na altura também os espíritas também se encontravam e reuniam, tinham esses eventos também? É assim, a gente sabe que nessa altura até o comboio era muito devagarinho e os bancos seriam de pau, não eram estofados. Não tínhamos autoestradas, não é? E os carros a andar era devagarinho, só embalavam nas descidas. Portanto, é preciso perceber que as dificuldades de deslocação para eles eram muito grandes. Mas consta que houve, na primeira metade do século XX, não estou muito informado sobre isso, uma união espírita no Algarve, que já mostrava alguma ideia de juntar as associações regionais, que seria mais fácil. Nessa altura, era difícil as pessoas juntarem-se e só quem tivesse realmente posses para isso é que se podia deslocar a Lisboa ou a outra cidade, normalmente seria Lisboa, para ir a um congresso, não é? Mas Sousa Couto era tão idealista que conseguiu ir a Paris a esse congresso internacional. Conheceu um autor importante da época, o coronel Albert de Rochat, que estudou regressão de memória e outros fenómenos também. Correspondia-se depois também com investigadores ingleses e foi na sequência, certamente, deste evento em Paris, em 1900, no início do século XX, que mais tarde, em 1925, vários entusiastas se juntaram para fazer um evento determinante para o movimento espírita, que foi o Congresso Espírita Português de 15 a 18 de maio de 1925. Jorge, deixa-me só voltar um bocadinho atrás. É muito interessante. Eu estavas a falar do Congresso em Paris, de 1900. Num dos livros Movimento Espírita Português e alguns vultos, da autoria da historiadora portuguesa Manuel Vasconcelos, editado pela Federação Espírita Portuguesa, ela refere aqui que antes do Dr. Sousa Couto ir a Paris, em 1900, tinham regressado do Brasil. Isto é uma coisa interessante, porque eu conheci essa casa por fora, claro. Tinham regressado do Brasil os famosos irmãos Cunha, que tinham ido para Braga e que traziam essa novidade das mesas girantes e do espiritismo que queriam, e instalaram-se, e então compraram em Braga, na encosta do Bom Jesus, onde montaram um centro espírita, que curiosamente ainda existe, o Centro Espírita Luz e Caridade, que é onde está a sede da ADEP agora, e entretanto mudou de nome para a Associação Sociocultural Espírita de Braga. Esses irmãos Cunha, pelo que a historiadora diz, não seriam irmãos, porque eles têm nomes e apelidos diferentes, mas como as pessoas se tratavam por irmão, o irmão tal, o irmão tal, e nessa altura eles tinham uma revista espírita também chamada Luz e Caridade, o que é muito interessante, quer dizer, e essa casa ainda se encontra lá na encosta do Bom Jesus, certamente já foi vendida, né? Mas eu lembro-me quando
tinha 20 anos de idade e entrei para o espiritismo de ouvir falar nos irmãos Cunha em Braga, que tinham sido um polo dinamizador do espiritismo. Mal eu sabia que ia estudar isso. Desculpa lá ter metido esta não, questão. ótimo, eu não sabia, não tinha essas informações. O interessante neste Congresso Espírita Português de 1925 é que ele envolve personalidades muito importantes e determinantes. Houve 2 generais, foi um Barata Feio e o general Viriato Passalacqua. O general Passalacqua até apresentou 2 temas nesse congresso, consta na imprensa da época. Um era espiritualismo e espiritismo, e o outro seria sobre a obsessão, quando confundida com loucura. E, além destes 2 generais, houve médicos, como o Dr. Adolfo Sena, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Houve também mais gente, tipo um engenheiro muito ligado à matemática, que era Lobo Vilela, que também escreveu vários livros, O Problema da Sobrevivência, O Poder Mental, Morte é Vida, não é? E outros. E também uma médica que foi uma das primeiras médicas a licenciar-se em medicina em Portugal, que foi a doutora Amélia Carneiro, que ela também era escritora e era uma pessoa tão distinta e tão conceituada que na grande revista da época, penso eu, que se publicava, que era a Ilustração Portuguesa, ela merecia referências também pelos seus contos, por aquilo que publicava em termos de literatura. Estamos a ver na imagem a parte superior de uma página da Ilustração Portuguesa que está acessível na internet, de 12 de janeiro, de 1920, e que mostra que ela de facto era uma pessoa muito conceituada. Não sei se o Lucas pode dar aí uma dica, porque ela entrou de uma forma muito interessou-se pelo espiritismo de uma forma muito interessante. A doutora Amélia Cardia, que há inclusive na Federação Espírita Portuguesa, sobre todos estes vultos que o Jorge falou, um livro dedicado a cada vulto, também da autoria de Manuela Vasconcelos, e eu não tento imaginar como seria naquele tempo uma mulher ter a ousadia de sair de casa, né, e de fazer frente ao machismo dominante, né? Ainda por cima, sendo médica, parece que foi a primeira, ou uma das primeiras a defender uma tese pública, né? Uma tese de licenciatura, e é muito interessante a maneira como ela toma contacto com a doutrina espírita. Portanto, ela era médica, depois acabou por mais tarde, aí a meio da sua vida, ter um consultório privado em Lisboa, e uma vez aparece-lhe uma senhora com um problema ginecológico. Isto, de facto, é um caso delicioso que podemos encontrar aqui nesta revista da Federação Espírita Portuguesa, né, de janeiro, fevereiro e março do ano de 1993 e 1994, por aí. Exato. E então, é muito interessante que encontramos aqui o 1994, um artigo onde refere como é que ela entrou para o espiritismo. Então, ela estava no seu consultório e aparecem 2 senhoras, uma delas com um problema ginecológico, aparentemente não era nada de grave, mas ela vinha muito perturbada, com medo que fosse uma coisa realmente grave, e vinha uma amiga a acompanhar. E a doutora Amélia Cardia, portanto, estava a ouvir, e entretanto a senhora que tinha o problema físico, médico, orgânico, aliás, disse: olha, sabe, quem me mandou cá foi um médico amigo seu que me aconselhou a vir até si. E a doutora Amélia Cardia ficou muito espantada e disse: não pode ser, porque esse médico já faleceu há muito tempo, de facto era meu amigo, mas já morreu há muito tempo.
E a senhora disse, eu sei, só que eu sou espírita e sou médium também, e foi esse senhor que me apareceu, diz que é o meu guia espiritual, que me aconselhou a vir ter com o senhor. Bem, a doutora Amélia Cardia achou aqui um absurdo, né? E mandou então ir para trás de um biombo, e enquanto a senhora se despia lá no biombo, na Marquesa, ela perguntou baixinho à outra, olha, a sua amiga não bate muito bem da bola, não? Por outros termos, né? Não, ela é uma pessoa perfeitamente saudável mentalmente, só que ela é espírita e tem uma mediunidade muito ostensiva e, de facto, é verdade, mas é uma pessoa muito, muito equilibrada. E a doutora Amélia Cardia mais, vá lá, embasbacada ficou com aquilo, mas não acreditava em nada daquilo. Lá consultou a senhora, deu alguma orientação médica e alguma terapêutica também para levantar na farmácia, e à saída, a senhora, a tal médium, a tal espírita, disse-lhe, olha, muito obrigado por me ter recebido, mas já agora eu gostaria de lhe pagar de outra maneira também, além do pagamento monetário. Se a senhora desejar, pode-me fazer aí 2 ou 3 perguntas num papel, que depois nós, nas nossas reuniões espíritas, perguntamos ao meu espírito guia, que foi seu amigo, para ele responder. E ela aceitou o desafio e pegou em 3 folhas de papel e fez 3 perguntas diferentes. Uma delas com coisas extremamente íntimas que nem a sua própria família sabia, segundo ela refere nos dados biográficos. E passado uns tempos, aparece lá no consultório, portanto, na caixa de correio, o envelope que ela tinha endossado a si própria, portanto, com a sua letra, e com as respostas ditadas supostamente pelo espírito através daquela médium, que tinha ido à consulta, falando de coisas da vida da doutora Amélia Cardia, que ela nunca, mais ninguém podia saber. Nem ninguém sabia na sua família. Ela falou com os familiares acerca disso, houve um misto de credulidade e de incredulidade, e então lembraram-se de começar a fazer testes com mesas de pé de galo, chamadas mesas girantes, e passado algum tempo elas começaram-se a mexer e começaram a contactar-se, inclusive esse espírito, de acordo com este relato da revista de Espiritismo, uma médica espírita, Figuras e Factos, esse espírito também se contactou através da tipologia, isto é, das batidas. Portanto, e aí, a partir daí, ela começou a ver que, de facto, eram factos indesmentíveis e começou a pesquisar a doutrina espírita, a estudar, a ler as obras não só no âmbito científico, mas também filosófico e moral. Mas para além da doutora Amélia Cardia, há informação de outros médicos que também interessaram-se e estudaram o espiritismo e tornaram-se espíritas, não é verdade? É verdade. Desculpa, antes de passar ao Jorge... Não se atropela. Não, eu gostava de passar ao Jorge, mas gostava de dizer é muito interessante. Isto não tem nada a ver, não dá nenhuma garantia de credibilidade ou de menos credibilidade, mas é um facto histórico. Nesse tempo, havia essencialmente 3 tipos de pessoas muito dedicadas aos fenómenos espíritas e aos centros espíritas. Eram médicos, militares de carreira, oficiais superiores, muitos mesmo, desde o posto de tenente ao posto de general, e eram advogados e juízes do Supremo Tribunal de Justiça e por aí fora. Mas o Jorge está mais dentro desse assunto, eu vou-lhe passar a palavra, só fiz este preâmbulo. É como o Lucas diz, nós contamos nos apontamentos que encontramos de Manuela Vasconcelos na internet sobre os vultos históricos do século XX, XIX e XX do movimento espírita português, 8 médicos. E, curiosamente, 2 deles, que pelo menos 2 ou 3 deles, estiveram associados à criação da tal Federação Espírita Portuguesa em 1926. Já falámos de 2, um terceiro é o Dr. António Joaquim Freire, que viveu entre 1877 e 1958. Ele era diz a imprensa, era um orador exímio,
E quando ele vinha ao Porto fazer conferências, por vezes, à Sociedade Portuense de Investigações Específicas, na Rua Álvares Cabral, a fachada ainda é a mesma hoje em dia dessa altura, em relação a essa altura, os auditórios enchiam e quando fazia fora das associações, dos centros, chegou a fazer no Ateneu, havia notícias no Jornal de Notícias, que, portanto, era um dos grandes jornais diários já na época. Ele também escreveu vários livros, um deles era A Margem do Espiritismo, 1948, outro da Alma Humana, da Evolução do Espiritismo, Ciência e Espiritismo e outros também. E o Lucas há pouco falou de militares de alta patente que também participavam no movimento. Sim. Tens algum caso em concreto? Sim, o general Passalacqua foi o mais distinto, digamos assim, mas havia também na altura um outro que participou, que era o general Barata Feio. Eu sei que tenho ideia de ver aqui há umas décadas na RTP um jornalista que também tinha o mesmo apelido, possivelmente se calhar até são parentes, não faço ideia. Mas são dois dos generais que estiveram, mas havia outros militares, como o Lucas dizia, como o Coronel Faure da Rosa, que surgiu um pouco mais tarde, não é? Que também era um bom orador e colaborava em várias revistas da época, a revista de Espiritismo, que era da Federação Espírita Portuguesa, a revista de Metapsicologia, a tal revista Luz e Caridade de Braga, que o Lucas referiu há bocado, entre outras. O Tenente Isidoro Duarte Santos, também. Sim, mais recente. Mais recente. O Major Eurico Zuzarte, que foi padrasto da Maria Raquel Duarte Santos. Sim, o interessante nesta geração da década de 20 é que havia uma pessoa de Poços que tinha emigrado para o Brasil em jovem e veio como um comerciante abastado, que foi Firmino da Assunção Teixeira. E ele foi determinante para a Federação ter uma sede própria, não é? Um edifício em Lisboa, e também para, no Porto, a Sociedade Portuense de Investigações Específicas ter a tal sede na Rua Álvares Cabral. Ele não deu só, assim, ajudas preciosas a instituições espíritas, também deu a instituições católicas, e isso está divulgado. O interessante de notar-se é que ele, além destas doações, ele instituiu um prémio de 254 mil escudos, era muito dinheiro na altura, para distinguir, para apoiar as associações que mais se distinguissem na divulgação do espiritismo, que é muito interessante. É muito dinheiro. Era muito dinheiro na altura, com certeza. Nós estamos a ver a fachada da Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas. Há uma curiosidade também muito engraçada que a gente acaba por fazer as relações entre os factos. Quando a Juventude Espírita Mãe Meio, na década de 80 do século XX, gravou os seus 2 discos singles de vinil de canções espíritas, os rótulos interiores dos discos de vinil, sem que soubéssemos, foram impressos na tipografia que funcionava nas instalações da Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas. As voltas que a vida dá. É verdade, no mesmo sítio, que é engraçado. Já agora, Jorge, desculpa lá interromper, mas não sei se há aí uma rua no Porto que é a Avenida Costa Cabral ou qualquer coisa. Não é avenida, é a Rua Costa Cabral. Rua Costa Cabral. É que havia um general, estou a ver aqui, o general Arnaldo Costa Cabral de Quadros, que também era espírita. Que pois, mas esta Rua Costa Cabral tem a ver com os Costas Cabral mais conhecidos da história okay. Da época do liberalismo. Pronto, era só mais este. São outros. Mas é curioso esse sincronismo, não é? Como o mundo é pequeno, não é? De terem sido feitas as capas do disco na antiga Sociedade Portuense. Sim, onde funcionava, e não sei se funciona ainda, uma gráfica, não é? O interessante é que
esta Sociedade Portuguesa de Investigações Psíquicas tinha uma revista mensal, que era a revista Além, que tinha qualidade, inclusivamente as fotografias que lá eram publicadas, por exemplo, que podemos ver até de uma conferência do médico, do Dr. António Joaquim Freire, eram fotografias de qualidade. E na época fazer fotografias de qualidade só quem tivesse equipamento muito bom, não é? Portanto, deviam ser repórteres do Comércio do Porto, do Jornal de Notícias, do 1º de Janeiro, alguma coisa assim, um desses jornais. Estes edifícios, a dada altura, foram confiscados pela ditadura salazarista, quer o da Sociedade Portuguesa de Investigações Psíquicas, quer a sede da Federação Espírita Portuguesa em Lisboa. Ficou tudo a zero, não é? E as contas na Caixa Geral de depósitos da Federação, os bens, né, foram todos confiscados e entregues à Casa Pia, né, em Lisboa. Sim. É isso. Pronto, e aí assim é que há uma fase de... Estava um movimento florescente, não é? Com muitas individualidades, muita atividade, e depois há esta situação do anoitecer, não é? Da ditadura. E quando isso aconteceu, houveram também vultos, não é, que fizeram essa transição para do antes do 25 de Abril para o pós 25 de Abril? Sim, existem, sem dúvida. Dentro do pouco que sabemos, há dois que não só fizeram a transição, como existiram nos anos a seguir a 1974, o ano da Revolução. E eu assisti nessa altura, enquanto jovem, a essas duas publicações, que era a segunda fase da revista Estudos Psíquicos, na altura dirigida por Isidoro Duarte Santos e depois do falecimento dele pela esposa, Raquel Duarte Santos, e por Eduardo Matos com a revista Fraternidade. Essas duas publicações foram importantes porque, como não podia haver associações, não era permitido. Os espíritas que existiam em grupos familiares pelo país mantinham, no fundo, o foco de convergência através dessas duas publicações, não é? E quando esporadicamente se encontravam, isso acontecia ou discretamente nas casas uns dos outros, ou então em convívios tipo piquenique em plena natureza, nas serras, não é? Onde eles faziam uma prece, faziam uma palestra e pronto. E aquilo ia andando assim. Só realçar uma coisa, ao bocado o Carlos perguntou, ou falou levemente nisso, foi que antes dos bens confiscados, quando o movimento estava florescendo, de acordo com a investigadora Manuela Vasconcelos, chegou a haver jornais espíritas diários em Lisboa e havia muitos semanários e muitos mensários de norte a sul do país, né? E jornais e revistas, mas mais jornais. Eu fiquei admirado foi com o facto de terem havido jornais diários espíritas e muitas referências no Diário de Notícias relativamente à Federação Espírita Portuguesa e relativamente a eventos que a própria Federação depois acabava por fazer na sua sede, que é interessante. Quer dizer, isto faz parte da história do espiritismo de Portugal, não é? Isto está documentado? Existe alguém que já tenha feito todo este trabalho de levantamento histórico? Quem tiver interesse nesta área e queira revisitar e ler e saber mais sobre este assunto, onde é que pode ir beber desta informação? Existe a Federação Espírita Portuguesa, tem feito um trabalho notável de publicação do trabalho de Manuela Vasconcelos, que tem uma vasta quantidade de livros, quer sobre o movimento, integrando vários factos das individualidades que eram mais atuantes nele ao longo desses anos todos, quer com livros focados nas individualidades propriamente ditas. Por exemplo, eu lembro que tem um que eu ainda não tenho, mas vou comprar, sobre a Amélia Cardia. Há um outro, creio já, sobre o General Passalacqua, com tudo o que é possível saber dentro da imprensa da época sobre o que eles faziam, o que diziam, o que escreviam, não é? Maria Veleda também. Maria Veleda. Maria O'Neill. Fauro da Rosa, uma data de gente.
Eu nem sei todos, sei que são muitos e que vale a pena de facto, porque eu não conheço mais ninguém que tenha feito um levantamento e tudo o que existe é importante para fazermos uma ideia do que aquilo tenha sido, não é? Jorge, não sei se queres que conte agora um caso ocorrido. Sim, claro. Com o Divaldo Pereira Franco, ou mais tarde, quando ele veio a Portugal, no tempo ainda do Estado Novo. Agora, sim. Portanto, como a maioria das pessoas sabe, né? Portanto, no Estado Novo nós vivíamos num regime autocrático, ditatorial, e não havia liberdade de expressão, nem havia liberdade de associação. Portanto, eram proibidos os agrupamentos, como hoje, no dia em que estamos aqui. Não são comparações se fosse o caso, cortavam-nos a internet. Passa a redundância, mas portanto, as pessoas não se podiam ajuntar. Quando houvesse um ajuntamento de 5, 10 pessoas, já havia ali um possível conflito com o Estado. E então, Divaldo Pereira Franco contou numa das últimas vezes que veio à Associação Espírita de Santarém, numa conferência que eu tive o privilégio de ouvir, contou um caso que aconteceu antes de 25 de Abril, onde ele foi convidado para fazer também uma palestra ali na região de Santarém, Almeirim, por ali, e que seria na casa de um espírita, porque era proibido estar a alugar espaços, ter muita gente junta, e aquilo era às escondidas. As pessoas entravam com muita antecedência, ficavam dentro da sala da casa, para aí umas 50 pessoas, tudo à molhada, tudo ali bem... Não havia o coronavírus na altura, e então, depois, discretamente, lá iam buscar o Divaldo, aquilo ficava sempre lá para as 2 da manhã, 1 da manhã, que era para não dar as vistas, e o Divaldo achou muito estranho, porque não podia haver microfones, etc. Ele estava a fazer a conferência e, de vez em quando, as pessoas, todas juntas ao mesmo tempo, faziam assim, com as mãos para a frente. E ele achou aquilo tão estranho, que pensou assim, estes espíritas portugueses, eles são fantasmas, será que eles estão-me a querer dar passe, né? Mas não ligou. Só no fim é que ele perguntou ao anfitrião, mas por que é que as pessoas estavam a fazer assim com as mãos para a frente e para trás? Isto é uma maneira de nós batermos palmas, como não podemos bater palmas, senão vem aí a Pedro, né? Era uma maneira de dizer que estavam a gostar da palestra. Coisas brilhantes como isso. De realçar que o Divaldo Pereira Franco foi considerado persona non grata pelo regime do anterior ao 25 de Abril, regime ditatorial, porque numa das idas a Angola recebeu uma mensagem do Monsenhor Alves da Cunha, que era um padre de Chaves, que foi para Angola e que se tornou um maior antropólogo relativamente aos povos, aos vários povos e tribos de Angola, e apaixonou-se por Angola e ficou lá. E então o Monsenhor Alves da Cunha deu uma mensagem, inclusive com termos em vários dialetos, que o Divaldo Pereira Franco não sabia. Mensagem esta que vem neste livro, Sol de Esperança, e onde preconizava, onde falava um bocado mal do governo da altura, aqui em Portugal, e das guerras, e onde preconizava o banho de sangue que iria a seguir, pós 25 de Abril, e a PIDE não gostou nada daquilo. E a partir daí, o Divaldo Franco foi considerado persona não grata e só voltou mais tarde, isto foi em 1971, em Luanda, que ele psicografou, só depois do 25 de Abril é que voltou a Portugal continental e Portugal ultramarino também. Mas Lucas, mas isto, as pessoas encontravam-se, tinham que se esconder para se encontrarem, para falar de espiritismo? Era assim? Sim, porque era proibido o direito de associação e de ajuntamentos. E se eles fossem pedir, curiosamente, segundo relatos de espíritas que vieram de Angola e de Moçambique, lá seria bem mais fácil do que aqui no continente. Haveria uma outra abertura, porque também havia um movimento do racionalismo cristão muito ativo nas colónias, e nas colónias a sensação que dá é que a repressão não foi tão forte, embora houvesse, como aqui no continente. E depois dá-se o 25 de Abril, não é? 1974, os escravos, não é? E o que é que aconteceu ao movimento?
não é? Ou seja, quer dizer que ele teve uma oportunidade para sair, não é? Da clandestinidade, de alguma forma, e passar então ao ativo, não é? Como é que foi esta reação do movimento espírita ao 25 de Abril? Vocês têm ideia? Passaram diretamente por isso ou não? Não? Eu passei, era adolescente na altura. Antes de 74, a minha mãe e o meu pai já saíam com Laurentino Simões e Albuquerque Rocha para dar paz, fazer uma prece em situações centradas sobretudo em casos de pessoas que eram desenganadas pela medicina no sentido de as ajudar. E tiveram casos muito interessantes. O teu pai também? O meu pai também. Ah, é? E, olha, eu ficava em casa. Mais um militar, não é? O teu pai era militar do Exército. Entretanto, com o 25 de Abril, os grupos familiares que existiam, assim, dispersos, juntaram-se nas suas próprias cidades e passaram à figura associativa, que são associações com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que configuram os centros espíritas, não é? Foi isso que aconteceu. Aqui no Porto, foi onde eu assisti, não é? Melhor, o primeiro terá sido o Núcleo Espírita Cristão. Inclusivamente tem uma foto que já foi tirada por mim, que foi ou em 78 ou 79, num destes anos foi, de certeza absoluta. Em que nós temos, por exemplo, Laurentino Simões, que foi um dos grandes fundadores do Núcleo Espírita Cristão no Porto, ainda na Rua do Almada, ali com a dona Raquel à direita, que era a presidente da Federação Espírita Portuguesa na altura, e com o Albuquerque Rocha, ali assim, numa das setas amarelas, que foi um grande dirigente também aqui do Núcleo Espírita Cristão, uma pessoa de quem guardamos muito saudade, muito carinho, e também do Centro Espírita Caridade por Amor, na altura na Rua da Picaria, Fernando Fernandes e o outro senhor que está à frente dele, que se juntaram ali num encontro federativo, e temos ali o grupo de jovens que existia no NEC. Portanto, que é uma das fotos, digamos assim, desses primeiros anos da reorganização. Depois do NEC, por cisão, surgiu esse Centro Espírita Caridade por Amor, e outros nos anos posteriores, e havia um outro centro nos subúrbios do Porto, que era a Comunhão Espírita Cristã, com José Fernandes Pereira e Terroso Martins. José Fernandes Pereira desencarnou na década de 80 e Terroso Martins ainda está entre nós. O que, portanto, são no fundo, depois daí, as associações multiplicaram-se, não é? Começaram a surgir muitas atividades, a própria federação cresceu bastante, mas aí eu passo a palavra porque o Lucas já é desse tempo também. Não. De facto, pronto, nós hoje temos em Portugal, que se saiba, por alto, cerca de 120 grupos espíritas, né? É provável que haja mais, alguns grupos mais pequenos, familiares, ou que nós não conhecemos. Mas é importante que se diga uma coisa. De facto, houve o 25 de Abril, houve o regresso à liberdade, mas ainda não houve 25 de Abril para os espíritas, porque no ano 2002, 2003, por aí, por esses anos, a Federação Espírita Portuguesa, com a sua direção, interpôs um processo ao Estado para a devolução do antigo Teatro Laura Alves, que era a sede da Federação Espírita Portuguesa, para a devolução dos dinheiros confiscados, todos os bens foram entregues à Casa Pia, e por uma questão meramente processual, os tribunais não reconheceram que esta federação seria a continuidade da anterior, e como tal ainda não houve essa reposição da verdade, e isto é apenas um facto sem grande importância. A importância é meramente material, mas isso também é irrelevante. Mas convém que fique realçado, porque, por exemplo, a maçonaria recebeu todos os seus bens, também foi perseguida pelo Estado Novo,
E a Federação Espírita não. 46 anos depois de 25 de Abril, ainda falta cumprir Abril nesse assunto. Mas diga uma coisa, agora falando se calhar um bocadinho mais de espiritismo, o 25 de Abril é um símbolo da nossa vontade como povo e como indivíduos de sermos livres, não é? De lutarmos pela nossa liberdade. O espiritismo tem nas suas ideias, na sua base ideológica, esta preocupação pela liberdade? Esta defesa pela liberdade? Esse é o grande engulho que certamente incomodou muito o cardeal Cerejeira, né? Que era na altura o chefe da Igreja Católica em Portugal, e o próprio Salazar, que eles eram amigos e coniventes, né? Porque a doutrina espírita, a filosofia espírita, sempre pugnou pela liberdade de expressão, pela liberdade a todos os níveis. E, como tal, sempre foi muito incómoda, não só para o regime, mas também para a Igreja Católica, que na altura tinha um poder muito maior, mesmo ao nível político. Curiosamente, no Livro dos Espíritos existe uma das leis morais, uma das leis de Deus, que é a lei de liberdade, onde nos fala do livre-arbítrio, da liberdade relativa e absoluta, da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, liberdade de consciência, da fatalidade, etc. Que depois as pessoas poderão verificar e estudar melhor, né? Mas a doutrina espírita, o conceito de liberdade que o espiritismo nos traz, não abarca só esta liberdade material, esta liberdade que nós temos e que é preciosa atualmente, né? Mas vai mais longe, sendo uma doutrina de consequências morais, né? Todos os ensinamentos que ela traz têm repercussão moral nas nossas vidas, né? Por exemplo, nós podemos dizer assim, olha, nós agora em Portugal, nós somos livres. Somos, felizmente, graças ao movimento dos Capitães de Abril, nós somos livres, temos liberdade, inclusive é para falar mal uns dos outros, o que é uma péssima ideia, mas pelo menos liberdade de expressão temos. No entanto, na ótica espírita, para sermos verdadeiramente livres, não nos basta essa liberdade. É preciso também a liberdade espiritual. E essa liberdade passa por quê? Passa por eu ter a consciência tranquila, né? Por eu ser um cidadão correto, por eu viver servindo a humanidade e não servindo-me da humanidade. Por exemplo, eu, para ser verdadeiramente livre, pegando em pequenas coisas, não posso ser déspota no lar, né? Eu, para ser verdadeiramente livre, não posso ser um patrão que explora os empregados, né? Os subordinados. Né? Eu, para ser verdadeiramente livre, não posso viver em sociedade e fugir aos impostos. Não posso ter milhões e pagar salários baixíssimos aos meus trabalhadores. Eu, para ser verdadeiramente livre, não posso pactuar com o esclavagismo que ainda hoje existe, não só o esclavagismo sexual a nível do trabalho, em várias áreas, né? Vemos, por exemplo, em Portugal, temos, sem qualquer tipo de crítica, mas isto são factos que ainda me incomodam muita gente, pessoas riquíssimas, têm empresas poderosíssimas em Portugal e que exploram trabalhadores que vêm do Paquistão, da Índia, ali no Alentejo e até aqui na Zona Oeste, que ganham 100, 200 euros e que vivem, ou menos de 200 euros, e que vivem aos molhos 20, 30 pessoas dentro de um simples compartimento. E eu não posso ser livre enquanto eu penso isto, enquanto eu faço isto, né? Porque isto é, de facto, a doutrina espírita diz-nos que nós, apesar da liberdade exterior, agindo assim na sociedade, fazendo ao próximo aquilo que não queremos que nos façam a nós, eu não sou livre, eu sou prisioneiro.
prisioneiro de quê? Do meu egoísmo. Né? E então temos essas duas nuances da liberdade, a material e a espiritual. Muito bem. E como movimento? Já passaram 46 anos desde que deixamos a clandestinidade, não é? Com a Revolução de Abril de 74. O que é que nós, como movimento, temos feito da liberdade que o 25 de Abril nos deu? Jorge, queres responder? Posso responder. Tem-se feito alguma coisa, não é? Houve uma multiplicação enorme de associações. As associações espíritas são compostas por pessoas que têm as mais diversas profissões e que nos seus tempos livres reúnem-se semanalmente em várias atividades, com atividades privadas e atividades abertas ao público, sem qualquer tipo de cobrança do que quer que seja, e prestam apoio, inclusivamente espiritual, psicológico, fraternal, em suma, a quem os procura, independentemente das suas crenças ou convicções. Tem havido eventos de ordem internacional cá em Portugal, organizados pela Federação Espírita Portuguesa, ao longo destas décadas. Tem havido outra vez o ressurgimento de associações espíritas em cidades onde já tinha havido antes e depois desaparecido por causa da ditadura e que voltaram a surgir, como é o caso de Caldas da Rainha, que é uma cidade interessante nesse aspecto, para além das grandes cidades que também onde aconteceu isso. E tem havido uma série de publicações a ressurgir, novos livros a serem publicados. Nesta altura a Federação Espírita Portuguesa tem tido um papel importantíssimo nesse campo. Portanto, as coisas vão-se fazendo. Agora, até a nível de imprensa, Jorge, não é? Sim, a nível de imprensa. Espiritismo. Sim. Que inclusivamente podem consultar pela internet sem qualquer custo, não é? Ia dizer... Já passou qualquer coisa. Então, interrompi. Enquanto tu repescas o fio à meada, eu vou só dar uma chega. Eu entrei para o Espiritismo com 20 anos, tive o privilégio de conhecer o Jorge e uma amiga de Braga, não é, a minha Margarida, que de facto já estavam muito bem integrados. Eu era um perfeito novato, não sabia nada. E aprendi muito com eles os dois, ainda nos grupos jovens, no Quinto Enjo, no Porto, que era organizado por Jorge e mais alguns jovens lá do Porto. E entretanto, eu penso que não seria justo não referir isto. Há um momento que marca a divulgação do espiritismo em Portugal, que é em 1999, se não me falha a memória, com o aparecimento da ADEP, né, que já tem 20 anos, né, já fizemos 20 anos, vamos a caminho dos 21. E a ADEP, curiosamente, sem dinheiro, só utilizando as redes sociais e as expensas próprias, né, de um grupo de 20 pessoas de norte a sul do país, onde o Jorge foi o mentor, né, o cérebro da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, fez um trabalho notável. Eu estou à vontade para dizer isso, porque esse trabalho notável não foi feito por mim, eu fui a reboque, estava também a aprender, mas lembro-me perfeitamente que a ADEP instituiu o curso básico de Espiritismo, né? Numa parceria com o Centro Espírita Luz e Caridade, de Curitiba. Pediram para adaptar e eles autorizaram e nós adaptámos à nossa realidade. E eu lembro-me perfeitamente que quando apareceu o curso básico de Espiritismo, havia alguns espíritas da velha guarda, né, que achavam que nós queríamos fazer dos espíritas doutores em Portugal. E fomos um bocadinho mal falados. Aqueles indivíduos agora, porque só interessava era a mediunidade, né? E, curiosamente, hoje em dia,
é muito raro encontrar um centro espírita que não tenha um curso básico de espiritismo. Portanto, isto foi um salto cultural e de consciência muito grande. As pessoas aperceberam-se que, afinal, ser espírita não era só falar com os espíritos. Ser espírita era essencialmente estudar, para conhecer bem. Para conhecer é preciso estudar, fazer estudos metódicos, né, e sucessivos, para o poder melhor praticar e para poder melhor divulgar. Né? E tivemos também um peso muito grande junto da comunicação social não espírita, que frequentemente confundia espiritismo com bruxaria, magia e com médiuns comerciantes e aproveitadores. E, de facto, nós tínhamos um trabalho incansável ao direito de resposta, de pedir esclarecimentos, e que eles acabaram por, de certo modo, incorporar esse conceito e deixar de fazer essa confusão. E o espiritismo passou a ser visto como uma coisa séria e como um movimento cultural, né? É claro que não foi só a ADEP, todo o esforço da Federação Espírita Portuguesa, e, principalmente, temos de referir o enorme trabalho, gigantesco trabalho anual, que Divaldo Pereira Franco, o maior divulgador do espiritismo do século XX, século XXI, no planeta Terra, fez, cada vez que ele vinha a Portugal, de facto, abriu portas para que depois em Portugal nós pudéssemos também continuar esse trabalho. Não sei se o Jorge concorda com este ponto de vista ou não. Sim, é algo que se verificou depois de 74, além de Divaldo Pereira Franco, na altura Newton Bochá, que já desencarnou há umas décadas, do Rio de Janeiro, houve uma série de oradores que rodavam muito no Brasil, que também vinham cá e que arrastavam as pessoas. Eu, na altura, devia ter 17 anos ou isso, e eu achava muito curioso aqui no Porto, quando vinha Divaldo, quando vinha... O Divaldo, praticamente, desde a minha juventude, eu via, se não era todos os anos, era quase todos os anos, não é? E o Dr. Raul Teixeira também? Isso foi mais tarde também. Mas havia uma data de gente que vinha trazer essas mais-valias. Mas o movimento espírita português, quando reaparece depois de 74, vai ter uma vantagem muito grande que normalmente nós nos esquecemos. É que enquanto aqui em Portugal o movimento floresceu e depois foi reprimido, não é? Também, se calhar, por uma certa cota parte de responsabilidade do próprio movimento espírita, não só da ditadura. No Brasil, o movimento espírita estava a começar a acolher um dos grandes vórtices luminosos do século XX, que foi Francisco Cândido Xavier, um médium que teve uma produção de literatura espírita em vários campos realmente assombrosa, notável. E quando em 74 nós temos facilidade em importar os livros que queremos ler, de facto, beneficiamos da coleção André Luiz, dos romances históricos de Emmanuel, de uma série de outros livros e de outros autores, se calhar não tão prolixos como os da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que vieram ajudar a organizar melhor o pensamento em termos de luminosidade interior, digamos assim, dos próprios movimentos espírita, não é? Isso acho que foi muito importante. Aquilo que eu queria dizer há bocado, o Lucas atalhou de face, era um bocado que, a dada altura, no movimento espírita em 74, chorava-se muito, entre aspas, porque o governo não devolveu as sedes da Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas e, sobretudo, a da Federação em Lisboa. Mas, se calhar, a gente, passados estes anos, chega à conclusão de que o movimento espírita não precisa tanto assim de dinheiro. Precisa de saber pensar, de saber produzir e de saber interagir com as pessoas. Porque as coisas aparecem, os recursos acabam por aparecer e não é preciso muito dinheiro, não é? Eu lembro-me também, penso que uma nota de elementar justiça, falar nele. Teve em Portugal um psicólogo brasileiro, o Luís Gaspareto, o médium de psicopictografia, né? Ele pintava em transe com as mãos, com os pés, de olhos fechados, às escuras, com 4 quadros ao mesmo tempo, né? E eu tenho muita consideração por esse médium, Luís Gaspareto, porque, de facto, e a sua mãe também, a Zíbia Gaspareto, já desencarnou,
Ele tinha um irmão, que era o Irineu, que eu não conhecia, mas que o Jorge conheceu, que acho que lhe deu um empurrãozinho também no movimento espírita. Mas o que eu ia dizer é que Luís Gaspareto era uma pessoa simplesmente notável. Eu não tive possibilidade de o conhecer pessoalmente, mas acompanhei a sua atividade como pude. E ele, onde pintava, nos vários centros espíritas portugueses, por aqui e por acolá, ele pintava e deixava lá os quadros, oferecia, né? Ficavam lá. Né? Não tinha qualquer objetivo mercantilista ou comércio, qualquer coisa. E sempre deu a cara pelo espiritismo, enquanto foi espírita. Mais tarde criando uma outra corrente de opinião, mas não deixa de ter perdido, não deixa de ter o seu valor que teve. Não sei se queres falar. Sobretudo o Irineu Gaspareto, que ele na altura ajudava o pai, que tinha uma empresa de cortumes em Mogi das Cruzes, em São Paulo, e vinha estagiar aqui perto da Circunvalação do Porto, numa empresa de cortumes, e durante os estágios, trabalhava durante o dia e ao fim do dia, não é? Encontrava-se com Laurentino Simões, Alqueire Rocha, e foi decisivo na reorganização e na melhoria qualitativa das atividades da associação. Ele chegou, inclusive, a introduzir sistemas de dinâmica de grupos nos estudos, com a participação de todos, mas isso era muito adiantado para a malta daquela época. Ele foi-se embora para São Paulo 2 meses depois, voltou tudo antigamente. À pergunta, responde. Uma vergonha, mas pronto, já passou. Ele era médium musical, não era? Recebia músicas mediúnicas, né? Era interessante, era uma data de músicos de enfiada por ali fora, por acaso não há registro de áudio sequer disso. Mas era uma atividade interessante. Jorge e Lucas, vocês ficavam aqui a falar de certeza até amanhã, mas nós estamos quase aqui a terminar. Falta aqui queria acabar com uma questão, acho que vem na sequência daquilo que estávamos aqui a falar, que é um dos aspectos mais curiosos do movimento espírita, não é? É a diversidade de interpretações que existe sobre o próprio espiritismo. Não é? Às vezes podemos quase dizer que parece que existe um espiritismo à la carte. Não é? E muitas vezes isso acaba por divergir daquilo que foi codificado por Allan Kardec. E numa altura em que as ideias estão por aí, não é? A informação está por todo lado, como é que nós vamos conseguir preservar a essência dessas ideias espíritas sem deixá-las corromper pelos preconceitos, pelas ideias fechadas, né? E sobretudo pelos cunhos pessoais de cada um? Queres falar, Jorge? Falo. Isso é relativamente simples do meu ponto de vista. Existe a ideia, não é? A doutrina espírita. O espiritismo é a doutrina espírita. E isso historicamente está definido pelo Livro dos Espíritos, pelo Livro dos Médiuns, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Basicamente. São factos históricos. A gente pode até nem concordar, mas é o que a história diz, não é? Uma coisa é a ideia, outra coisa é a gente abeirar-se da ideia, ver até que ponto consegue interiorizá-la e depois deixá-la fluir para fora. Quando ela é interiorizada, às vezes nem isso é, mas quando é interiorizada e a gente a reflete nas atividades que desenvolve, o que acontece é que vai refletir-se na medida das nossas possibilidades, de cada um. Isso é normal, portanto, a prática pode divergir um pouco, mas não pode desfasar-se, digamos assim, dos princípios. Porque nós podemos até nem concordar com o espiritismo, mas fazer salada não podemos, com outras perspectivas, porque aí estamos no campo do espiritualismo, e tudo bem. Agora, temos que aplicar as palavras com os conteúdos adequados, e nesse aspecto não tem que haver confusão, não é? A gente tem que ter a referência às ideias que dão estrutura, não é? À doutrina espírita, e com base nisso não há assim muito por onde andar, quer-me parecer. Não sei se concordam. Eu costumo dizer, e costumamos dizer, né, ali onde colaboro, no Centro de Cultura Espírita, e não é com falsa modéstia que o dizemos. Quando fazemos conferências, qualquer um de nós, costumamos dizer às pessoas, mesmo nos cursos básicos, nos grupos de estudo, não acreditem em nós. Por amor de Deus, não acreditem em nós. Vão estudar Kardec. Kardec é a referência. E se alguma coisa que nós dissermos não estiver de acordo com Kardec, ponham de parte, né?
Porque o Lucas, o Zé, o Maria, o Manel, nós não sabemos tudo. E essa é a grandeza do espiritismo, é que nós não temos padres, bispos, chefes, fias, não há papados, não há nada, né? Portanto, a doutrina espírita, nós somos livres pensadores, né? Mas não somos livres de pegar numa estrutura, como o Jorge disse muito bem, que é histórica, está ali, que é inabalável, e não temos o direito de pegar nela e desestruturá-la, né? Há um aspecto que eu me esqueci ao bocado de referir do movimento espírita, e que é muito atual, que é o seguinte: o Jorge referiu que nós, antes do 25 de Abril, tínhamos poucos livros espíritas que vinham do Brasil, né, caríssimos. Depois do 25 de Abril, tivemos o privilégio de falar a mesma língua que os nossos irmãos brasileiros e de facto, podíamos receber muitos livros do Brasil. No entanto, eles vinham extremamente caros, né? Porque é óbvio, alfandegação, transporte, etc. E atualmente, nestas últimas dois mandatos da Federação, 2, 3, já não me recordo, a atual Federação Espírita Portuguesa tem feito um trabalho simplesmente notável, porque conseguiram os direitos de autor para produzir todos os livros espíritas que estavam a ser importados, produzi-los em Portugal a 1/3 do preço. Se forem ao site da Federação Espírita Portuguesa, www.feportuguesa.pt, encontram livros de grande qualidade, livros deste género, por exemplo, grossos a 7, 8, 9 euros, portanto quase a preço de capa, com um lucro mínimo, porque o objetivo da Federação Espírita Portuguesa, e eu não faço parte da Federação, mas não estou mandatado para falar por ela, mas não é o lucro, mas sim a divulgação. E hoje temos centenas de títulos publicados em Portugal, que antigamente custavam 15, 20 euros, e hoje custam 6, 7 euros, né, perfeitamente em Portugal, o que é uma mais-valia para a divulgação. Não sei se o Jorge quer dizer alguma coisa sobre isto. Não, é mesmo isso. É mesmo isso. E sobre esta questão, eu acho que o importante é a gente perceber, e quem não esteja informado pode bem aproveitar este esclarecimento, é que os espíritas têm sempre as suas profissões normais, como qualquer outra pessoa, as mais diversas. E só nos seus tempos livres é que se dedicam à sua atividade idealista, não é? Sem pôr a família para trás, nem nada disso. Portanto, é passo a passo, é nestas pequenas coisas que se há de conseguir, no fundo, através do próprio exemplo, resultados em termos da qualidade do movimento espírita, que é muito mais importante do que encher estádios, andar a bater de porta em porta ou qualquer coisa assim. O espiritismo não é proselitista, é uma decisão pessoal de cada um, e cada um vai lidando com isso, vai se iluminando à medida que consegue. Trabalha para isso. E uma maneira isto é quase batido, mas uma maneira de identificar um centro espírita idóneo é um local onde não se cobre dinheiro pelas suas atividades e nem se aceite dinheiro, porque há centros que não cobram dinheiro, mas aceitam donativo. Ora, se eu sou necessitado, sou doente, vou à procura de ajuda e a seguir me aceitam um donativo, eu vou pagar. Estou a pagar, né? Com boa vontade ou não. Então, o centro espírita tem de ter a maneira de se manter através dos seus sócios, beneméritos, né? Pessoas já identificadas com a doutrina espírita, né? E já agora, aproveitando para me despedir de vocês, gostava só de deixar um pensamento que a doutrina espírita nos ensina. E que eu procuro, modéstia à parte, interiorizar e muitas vezes sem conseguir, mas vou tentando e um dia acabarei por chegar lá. Neste tempo de Covid, neste tempo de insegurança, há algo, há uma mensagem que eu gostava. Há muitas pessoas que, ou por orientação materialista ou porque não têm o conhecimento espiritual, gostávamos de dizer às pessoas que estão em dificuldades financeiras que a única opção que não é opção na vida é a morte.
auto-infligida, o suicídio. Por amor de Deus, nunca faça isso. Porque tudo é viável na vida, menos isso. Porque hoje em dia nós temos provas, nós seres humanos, na humanidade, da imortalidade do espírito, que a vida continua. Provas científicas, não só do movimento espírita, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, entre outras comunidades de pesquisa em todo o mundo, principalmente fora do meio espírita. E então, sendo a imortalidade da alma uma realidade, não faz sentido eu matar-me por alguma dificuldade de ordem financeira, até de ordem de saúde, etc. Não façam isso, porque é, de facto, o fundo falso da vida, como o Jorge às vezes costuma dizer. E uma outra coisa que eu também gostaria de deixar, porque estamos todos um bocadinho exaltados com esta situação na sociedade, é que nós todos somos seres humanos imortais, quer acreditem ou não. Nós somos imortais. Mas eu não acredito. Tudo bem, mas são leis da natureza. Hoje para amanhã, quando estiver no mundo espiritual, vai descobrir isso e vai acreditar. Se nós somos seres imortais, temos o dever de nos respeitar mutuamente, independentemente das nossas convicções políticas, religiosas, sociais, futebolísticas, etc. E o Espiritismo faz esse apelo à fraternidade, à compreensão, ao entendimento, à colaboração, ao invés da competição. E que, ao fim e ao cabo, resume-se num ditado que diz assim: o meu amigo não é o que pensa como eu, mas o que pensa comigo. Se todos nós fizermos um esforço para pôr em prática esse ditado, o meu amigo não é o que pensa como eu, mas o que pensa comigo, estaremos a contribuir para uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna e mais pacífica. Muito bem, Lucas. Eu agora, para terminarmos, eu só queria partilhar com vocês os dois, mas também aqui com o pessoal que está a assistir, porque eu acho que isto é fantástico. São duas imagens do 25 de Abril que eu acho que são fantásticas, e pedir a vocês, se quiserem comentar também. Primeiro, aqui esta questão, nós agora estamos em confinamento, aqui não há isolamento social nenhum, não é? Ou distanciamento social nenhum, não é? Mas é fantástico estas pessoas todas em cima deste tanque. Mas parece que estão a sair do confinamento, porque eles estão todos com o cabelo enorme, não é? Estão como eu, não podem ir ao bordeiro. É visto, sim, senhor. Todos com o cabelo enorme. Mas é uma imagem fantástica do nosso 25 de Abril. E há outra também que eu acho que é deliciosa, que é esta, né? com os militares em posição e os miúdos. E os miúdos com eles, parece que estou ali acho que são duas imagens extraordinárias que eu acho que do orgulho, pelo menos que eu tenho, apesar de não ter vivido 25 de Abril, ainda não era nascido, mas de como foi feita esta revolução, e eu sinto-me muito orgulhoso como português da forma como foi, como foi feita. Isto, de facto, demonstra a ânsia de liberdade do ser humano, não é? E quando nós, em vez de andarmos montados em carros de combate físicos, estivermos montados com aquela alegria também num grande amontoado, mas no carro de combate da nossa consciência em busca da liberdade interior, estaremos, sem dúvida nenhuma, a caminho de um mundo melhor. Já estamos, certamente. É isso. Então, muito obrigado aos dois. E vamos nos vendo por aí, não é? No próximo sábado estaremos novamente em direto às 18 horas, com novos intervenientes, e pronto, e agradecendo também a toda a gente que nos acompanhou, e vemo-nos no próximo sábado. Ok? Muito bem. Bom fim de semana para todos. Obrigado. Obrigado, nós.